Olá, boa noite a todas e todos. Mais um webinar da série de Paisagismo Ecológico, né? Falando de soluções baseadas na natureza. Hoje a gente tem um convidado super especial, mas antes vou fazer minhas declarações oficiais, né? Está sendo gravado. Vocês estão vendo, esses vídeos estão subindo para o nosso canal no YouTube. Nunca aparece ninguém, mas se você tiver algum incômodo em aparecer, desligue a sua câmera, mas, por favor, se você não tiver incômodo, deixe a sua câmera ligada, porque é muito melhor a gente ficar se olhando. E já tem várias habituês aqui, né? Eu já vi pessoas que frequentam toda semana o webinar. Muito obrigado por estar junto conosco nessa rede. Essa série de webinar está sendo organizada pela pós-graduação em Paisagem Ecológico da PUC-Rio. Estamos lançando nova turma esse semestre, já está aberto, vou passar o link durante a nossa conversa, né? Juntamos mais de 6 departamentos da faculdade da PUC-Rio e temos professores das federais e professores convidados também, professores internacionais, né? Então, estamos muito orgulhosos desse projeto que montamos juntos, Cecília e eu, né? Somos a quarta turma e vai ser completamente online dessa vez. A gente está montando uma metodologia pedagógica baseada em interatividade, muita prática, aulas de 40 minutos, com bastante troca de saberes, né? Então, a gente espero que vocês gostem e que vocês participem todos. Hoje a gente recebe o Pablo, né, que é um grande amigo de muito tempo, que vai falar hoje de paisagismo co-criativo, é um dos fortes do escritório, um dos fortes, porque tem muitos fortes, é um escritório que tem várias faces, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente vai focar só no paisagismo co-criativo. Eu não estou vendo a Cecília aqui, não sei onde você está, Cecília, não Já estou te voltei. vendo. Já Pronto, voltei, tá maravilha. caindo, mas já estou aqui de novo. Cecília, pode falar. E, assim, tem mais uma coisa só para acabar, assim, vocês vão receber um link para preencher. Mas, de qualquer forma, não deixem esse costume também de se apresentar, é muito legal de saber quem está vendo junto com a gente esse webinar. Mas, para tirar o certificado, vai passar um link, é só preencher o link na hora, é muito simples, é pouca coisa para poder tirar o certificado. Muito obrigado. Cecília? Gente, boa noite. É mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agora está partindo aí para a reta final, né, dos nossos webinários, com uma estrela aí. Eu acho que o brilho do Pablo é incrível, né? E ele vai trazer esse brilho para mais um brilho, né? Acho que a gente está convidando pessoas assim que eu acho todas assim super inspiradoras, e o Pablo vai trazer as experiências dele, de trabalhar com as pessoas, né? Então, transformar as paisagens urbanas com as pessoas. Eu acho que isso aí é um tema apaixonante, porque a gente não consegue fazer transformações se a gente não estiver junto com as pessoas do lugar. Então, acho que é uma honra aí. Obrigada, Pablo, por estar aqui com a gente. Eu sei que aí onde você está muito, muito tarde, né? Por você estar na caverna, né? Mas é uma honra ter você aqui. Está contigo. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu estou aqui na Ile d'Oléron, do outro lado do Atlântico, e agradecendo muito a Cecília e o Pierre por essa incrível superprodução transatlântica. E vou dividir com vocês um pouco das nossas experiências nessa maravilhosa e às vezes difícil profissão do paisagista. A criação coletiva da paisagem é um tema, é uma convicção que anima o nosso estúdio Coloco, Ateliê Coloco, que está festejando já mais de 20 anos e nós sempre tivemos essa ideia que a paisagem é uma criação coletiva, não só dos humanos, mas de muitas formas de vida que contribuem
segundo processos que vamos descobrindo à medida que a ciência, que a técnica, que a arte, que a poesia nos dá uma visão mais completa do que está acontecendo no nosso redor, que chamamos meio ambiente, que chamamos mundo, que chamamos paisagem. E este momento que estamos todos vivendo é um momento agitado, é um momento preocupante, é um momento de protestas, é um momento de angústias, é um momento de fortes convicções, de um lado ou de outro, aliás, de vários lados. É difícil reconhecer ainda uma reta do progresso que iria numa direção dividida pela maioria dos humanos. Essa foto que escolhi aqui é de uma manifestação para o meio ambiente que os jovens estudantes na Europa estão levando com a figura tutelar da Greta Thunberg, com as greves das sextas-feiras, em que os estudantes não vão à escola e vão na rua manifestar, defender o direito que eles reclamam para ter um mundo que seja tão fértil, tão cheio de possibilidades como que eles estimam merecer. E essas imagens se encontram um pouco em todo ao redor do mundo, em vários países, várias línguas, mas essa energia da juventude para cambiar o mundo que parece que ainda existe, que ainda está viva e forte, é muito importante para continuar esse movimento que é a paisagem. Eu gosto de definir a paisagem como uma secção do túnel do tempo. A paisagem não é uma coisa fixa, não é uma fotografia, não é um desenho, não é uma vista, é um movimento, é um devir das coisas. Estes últimos tempos nos ensinam também a considerar um pouco o que é o mundo vivo e como entendemos, como compreendemos, não? Não é raro discutir com pessoas e se dar conta que eles acham que tem um vírus só, que é uma coisa terrível e que está atingindo eles. Nós temos no nosso corpo 1000 vezes mais vírus que células humanas. Temos 100 vezes mais bactérias que células humanas. O nosso corpo, esse sujeito cartesiano, na verdade, é feito de toda uma série de seres vivos minúsculos que, ao longo do tempo, se foram juntando no que hoje definimos como o ser humano. E hoje, com a tecnologia, com várias técnicas que permitem ou de modificar o patrimônio biológico ou de acrescentá-lo com tecnológicas, o próprio conceito de ser humano está em um movimento de grande câmbio. Então, com esse contexto, os convido para visitar um pouco esta nova época que os científicos hoje em dia se acordam a chamar antropoceno. O que é o antropoceno? É um monte de coisas, mas principalmente é a capacidade das atividades humanas de mudar o nosso ambiente de maneira tão importante quanto inteiras eras geológicas. O conteúdo da atmosfera, dos oceanos, a quantidade, a qualidade da biodiversidade estão sendo afetados
em medidas até agora desconhecidas para nós. E tudo isso traz grande cambiamento, grande responsabilidade. Esse aqui é o meu filho que vem me dar o beijo de boa noite. Essa é uma das nossas responsabilidades. Je continue ma conférence, ok? Essa é a joia do direto, como se chama. Estamos em casa. Então, esta mapa aqui é uma mapa muito interessante que mostra a posição virtual das cidades da Europa num continente definido pela evolução das temperaturas. E podemos ver que Barcelona se encontraria em 2100 na posição mais ou menos da Argélia, Paris e Marsella na Andaluzia, Viena na parte de Madrid. Então, esse cambiamento das temperaturas, esse câmbio climático a partir das temperaturas é o que mais nos atinge, o que talvez fez o maior caminho na mídia para dar conta de tudo o que está mudando neste momento, mas a acidez dos oceanos, a diversidade, os hábitats das diferentes espécies, muitas coisas estão mudando muito rápido. Então, o que isso tem a ver com a nossa prática de paisagistas? Nós que trabalhamos com seres vivos, com os vegetais, estamos obrigados a considerar o tempo numa dimensão relativamente grande. 100, 200, 300 anos, as árvores crescem lentamente e nós temos que adequar-nos com essa compressão que elas têm do tempo. Mesmo se muitas vezes gostaríamos de vê-las crescer em poucos dias para gerar grandes eventos de impacto mediático, a vida ainda não funciona assim e não responde a esses tempos. Então, nós temos que ter essa visão no tempo longo e aceitar que muitas vezes o resultado do nosso trabalho só vai ser visível em muitos anos. Então, essa é uma grande modéstia que a nossa prática, a profissão nos ensina. Uma coisa muito importante para trabalhar para co-criar, para trabalhar juntos com quem vive nos lugares em que fazemos projetos, fazemos intervenções, fazemos jardins, é a imersão, o que nós chamamos de imersão, que consiste a frequentar fisicamente o lugar, frequentá-lo assiduamente, frequentá-lo em várias modalidades. Nós usamos várias missões de exploração do campo, que tem vários enfoques, mas basicamente tudo que é o patrimônio relacional de um lugar, quem se dá com quem, as amizades, as inimizades, conflitos, colaborações, tudo o que faz a densidade da relação no lugar. A segunda se interessa mais pelas condições ecológicas do lugar, a diversidade, a presença da água, do vento, da luz, todas as condições que permitem o desenvolvimento das comunidades vegetais e animais que habitam o lugar. E gostamos também de trabalhar no lado simbólico. Achamos que a paisagem ela é um patrimônio poético. Ela é um patrimônio poético e ela é irredutível a dados científicos. Podemos juntar todos os dados
que queremos sobre um lugar, não conseguiremos descrever através deles a paisagem. A paisagem precisa de algo mais, que chamamos frequentemente geopoética, e que é esse indizível, esse algo mais que um lugar tem, que faz a magia, que faz o afeto que desenvolvemos por ele, ou o ódio que desenvolvemos por ele. E essa parte nos parece muito, muito importante de estudar através de diferentes ferramentas, diferentes movimentos que vou tentar mostrar. Quando se está no campo com as pessoas, várias configurações, várias práticas, onde a palavra, o intercâmbio, o fato de recorrer juntos o terreno, cria possibilidades, abre possibilidades. E aos poucos, cada um vai trazendo algo, para essa obra que está por começar. Nós gostamos de chamar esse trabalho convite à obra, fora das terminologias. Está começando a chover aqui. Fora das terminologias técnicas de co-concepção, co-construção, participação, nós gostamos de fazer a declaração que o que estamos empreendendo juntos é uma obra, que essa obra seja uma obra de arte de tal ou tal tipo, já faz parte da discussão que vamos ter juntos nesse processo. E essa declaração aqui não sei se estão ouvindo, mas está se levantando uma tempestade, o vento está... É uma imersão na paisagem, né? É uma imersão na paisagem. Então, várias ferramentas, vários tipos de representações do território nos servem para começar a captar essa experiência do lugar, que é o... Vou ter que mudar de lugar. Bom, podemos ver que a imersão na paisagem é feita com muita sinceridade. Sim, é tudo real. Não tem nada de ficção. Ok. Então, isso. Desculpe. Então, essa metodologia, ela é feita para trazer as forças que constituem a dinâmica de câmbio de um território, trazê-las para dentro do território. Muitas decisões importantes, muitas leis, muitos financiamentos, muitas alianças, muitos pactos são feitos em escritórios fechados pelo próprio campo que é objeto do trabalho. Nós tentamos, através dessa metodologia que um jornalista amigo chamou de lúdico-crítica, nós tentamos trazer os atores para dentro do território. Porque quando se está num lugar, se sente as condições dele, se conversa fora da zona de segurança do próprio escritório, se pensa de maneira diferente e se aproxima ao campo da ação. O trabalho de campo revela que o espaço não é um cadastro
não é uma projeção cartográfica, ele é muito mais complexo, ele é feito de densidades diferentes, de intensidades diferentes, de espaços de relação, de intensidades de vida, intensidades biológicas muito diferentes. E para isso, ainda não temos uma só representação clara, mas a maneira de representar o território é uma pesquisa permanente que faz parte do nosso trabalho. Nós buscamos os atratores, os filamentos, os arquipélagos, todas as características do território e tentamos de constituir diferentes mapas para render, para dar essa compreensão do território compartilhada entre todos os que vão participar da ação. E então, às vezes, inclusive, esses mapas são o que resta de estudos longos, porque não é raro que os estudos de paisagismo, de urbanismo, as projeções, terminam em gavetas muito bem cuidadas, no máximo em algum PDF que esclarecidos funcionários ou inspirados estudantes vão compartilhar em algum momento. Então, é importante cuidar muito desses documentos, porque não é raro que vários anos depois, quando uno pensa que todo esse estudo não serviu para nada, de repente ressurge uma dessas cartografias em alguma reunião onde se decidem coisas importantes. Então, tem que aceitar esse feito de uma certa modéstia na nossa produção, mas ao mesmo tempo a ideia que é necessário tentar registrar toda a experiência, todo o conhecimento que podemos juntar de diferentes expertos, de diferentes praticantes do território. Essa aqui é uma versão do que nós chamamos mapa do bem comum, que é essa tentativa de colocar uma representação do espaço e uma representação do tempo com seus vários ritmos juntos como plano de negociação, plano de trabalho, e é importante que essa representação possa servir para as diferentes negociações, discussões, e nós colocamos uma só condição, é que essas mapas do bem comum têm que ter uma data de validade. Pensamos que é muito importante que o projeto de paisagem seja revisto periodicamente, segundo os ciclos da natureza, cada estação, cada ano, cada ciclo de anos, isso pode sempre variar, mas é importante que um projeto não seja entendido como uma coisa definitiva, uma coisa formal que tem que ser levada a essa precisa forma, mais como uma dinâmica que considera diferentes fatores, sempre a favor da fertilidade, sempre a favor da diversidade da vida, e é importante então que esse documento seja sempre atualizado, sempre criticado, o que não é o que aprendemos muitas vezes na nossa carreira, que a nossa ideia, a nossa inspiração e a nossa resposta formal tem que ser implementada tal qual. É uma maneira diferente de entender o processo de devir da paisagem. Nós procuramos essas diversas formas de representar o tempo, de representar os diferentes tempos
representar as ressonâncias dos tempos. Esse é um documento, por exemplo, que fizemos em Bordeaux para um estudo em 2012, onde representamos das marés, os ciclos da Lua, as migrações das diferentes espécies de animais que frequentam os espaços, e em função dessas ressonâncias procuramos achar o momento oportuno para a ação. O momento oportuno para a ação é o momento onde um investimento mínimo de energia produz um efeito máximo de cambiamento. E então, assim aos poucos, procuramos que talvez pequenas intervenções feitas com uma estratégia temporal certa possam produzir grandes câmbios. Então, esse convite à obra, vou mostrar para vocês como ele pode se desenvolver em diferentes contextos. Esse aqui é a poeticamente denominada Zona de Extensão Norte, a Palermo, Zen. Depois da guerra, a cidade bombardeada necessitava de casas populares. Aqui o arquiteto Vittorio Gregotti desenhou 80.000 habitações construídas em poucos anos, que foram ocupadas antes de ser terminadas, e hoje são consideradas como um lugar infrequentável, domínio da máfia e do poder paralelo, onde absolutamente nada é possível. Obviamente, quando os comissários da exposição, os curadores da exposição nos chamaram para escolher o lugar de intervenção para essa a Bienal manifesta, nos apaixonamos por esse lugar e as pessoas que o habitam. E começamos a trazer essa ideia do convite à obra. Devo dizer que pouca fé foi dada ao projeto nos primeiros tempos, e os oráculos de incêndio, destruição da nossa obra foram muitos. Mas trabalhando com as associações do bairro, com as pessoas que vivem nos apartamentos em torno, conseguimos primeiro limpar o terreno que se era tornado um cemitério de máquinas de lavar roupa e outros lixos inúteis, em uma área a pouco a pouco mais ou menos fértil. Com as crianças é difícil trabalhar, mas é muito importante fazê-lo, porque o que uma criança pode entender, pode receber e pode ainda mudar na sua relação com o mundo é muito grande. E por isso, nós sempre fazemos o esforço de incluí-los no projeto, confiamos neles de usar as ferramentas e a cuidar das árvores e das plantas. Aos poucos, esse terreno abandonado ao lixo começou a se tornar um jardim. E incríveis encontros se produziram entre curadoras de centros de arte vanguardistas de Tóquio, encontravam as pessoas apenas saídas de prisão
nesse lugar. E, aos poucos, o jardim ia tomando forma. Neste processo, nós consideramos que a forma é secundária. Não é sem importância, mas é secundária. A forma é resultado das possibilidades, é resultado das quantidades de materiais que se podem obter, é resultado dos processos de trabalho coletivo que não são deixados completamente à sorte, mas que são abertos a todo tipo de encontros felizes, câmbios de rota. É talvez a parte mais difícil de descrever em termos científicos do nosso trabalho, porque não tem uma receita que vale sempre, não tem uma metodologia a seguir passo a passo, mas é um bom senso, é uma vontade de escutar o outro e de tentar ver o que podemos fazer juntos e como podemos fazê-lo. Eu gosto muito dessa imagem, que é a nossa versão da Balsa da Medusa, né? O famoso quadro de Jericó, que é um naufrágio famoso no século XIX, que foi relatado nos jornais porque os náufragos tinham sobrevivido comendo-se uns aos outros, uma história terrível. Mas nesse caso, esse barco é a maior testemunha do sucesso do projeto que nós tivemos, porque esse barco estava no estacionamento atrás, junto aos carros, e nós perguntamos várias vezes de quem é esse barco, gostaríamos de usá-lo talvez no jardim, e a resposta que nos era feita era sempre: não, esse barco não, esquece, não, esse barco não. E um dia entre duas viagens, porque esse jardim foi feito ao longo de 8 meses, então tivemos várias sessões de trabalho, nos chega uma foto com o barco dentro do jardim. E então esse dia nós entendemos que as pessoas do bairro, por algum mecanismo que é inútil perguntar exatamente qual foi, mas eles tinham se tornado os autores desse jardim. Então, para nós é uma imagem muito significativa. E aos pouquinhos, o resultado vem chegando, as plantas vão crescendo, as pessoas vão aprendendo a cuidar do jardim, vão sujando, vão limpando, vão quebrando, vão refazendo. E essa talvez é a parte mais importante para nós do trabalho, é que é a comunidade de pessoas, de jardineiros, de seres humanos envolvidos com as outras formas de vida, numa relação de cuidado recíproco, talvez, porque não é errado pensar que as plantas e as árvores também cuidam de nós. E então, essa pode ser talvez uma forma para a famosa resiliência que estamos todos procurando em frente aos cambiamentos preocupantes do nosso mundo. Constituir refúgios e multiplicar oportunidades. Então, a ideia de essa figura, essa figura inspirada da Trinacria siciliana, é a figura que escolhemos para dar essa ideia que a partir desse jardim podiam se constituir tantos outros, e que as pessoas que tinham aprendido, que tinham praticado nesse projeto, podiam também, a sua vez, começar outros.
Esse aqui é um projeto onde se junta uma estratégia metropolitana de acompanhamento dos espaços naturais com o convite à obra. É um projeto que fizemos durante 3 anos para a cidade de Courbevoie, na periferia de Paris, e onde o responsável dos espaços, das áreas verdes da cidade, era também o diretor da rede nacional dos diretores de áreas verdes das cidades francesas. E ele aceitou abrir para nós o documento de gestão dos recursos humanos da cidade. E nós propusemos de fazer juntos o exercício de ver como podíamos, com esses mesmos recursos, sem gastar mais o que estávamos gastando, o que estava no orçamento da cidade, como podíamos agir em favor da biodiversidade, em favor da natureza. E fizemos um trabalho de analisar as operações de manutenção, como era feita a limpeza, as datas em quais eram feitas as operações e como se podiam adaptar aos ciclos naturais das diferentes comunidades vegetais. Um trabalho que esse documento dá para ver a parte mais administrativa, né? Que é muito importante também nesse tipo de trabalho, não só a parte talvez mais divertida, mas a parte também é necessária e importante. E nós incluímos o convite à obra como uma das modalidades de ação dentro desse panorama dos recursos que a cidade dedicava à gestão das áreas verdes. E fizemos 3 ou 4 projetos durante o nosso trabalho de acompanhamento e deixamos também um manual para que esse tipo de operações pudessem continuar a ser feitas como parte do plano de gestão da cidade. Não é só uma obra de artistas com uma firma para uma bienal legal, mas é também a ideia de transmitir essa modalidade de ação para os funcionários públicos, para os serviços técnicos das cidades, que eles também se divertiram muito mais, aprenderam muito mais e teceram relações muito melhores com os vizinhos, de maneira que agora muitas coisas que antes se resolviam com cartas iradas aos serviços públicos, agora se resolvem com telefone de pessoas que se conheceram fazendo juntos o jardim. E é interessante este jardim que criamos numa rua de serviço para os bombeiros e que da parte atrás da grade tem uma escola. E vocês sabem que em Paris tivemos uma série de eventos que levaram a uma lei que proíbe o estacionamento em volta dos edifícios públicos, especialmente das escolas. E com a equipe do projeto, convencemos as autoridades que um jardim podia ser considerado como um dispositivo anti-estacionamento. Então, isso que vocês estão vendo aqui, além de ser um jardim, é um dispositivo anti-estacionamento.
o evento o qual eu estava contando para vocês foi os atentados terroristas que tivemos em 2015, que mudaram a consciência que as pessoas têm do espaço público, do que pode acontecer numa cidade, do risco, da importância de se cuidar uns aos outros, e a importância de ter espaços de expressão. Essa foto fez várias vezes a volta ao mundo depois do atentado do Charlie Hebdo, e essa mesma praça, Place de la Nation, é uma praça que tivemos a oportunidade de trabalhar. Gosto dessa frase que o meu alter ego, Fernand Pessoa, escreveu no livro que até hoje só está publicado em italiano e se chama Poética della Zappa. Mas gosto dessa ideia que o bem comum não é um status que pode se declarar com papel, mas é uma performance coletiva que se faz juntos. E esse é o painel do concurso com quem vencemos esse projeto, e que mostra um resumo metodológico de como pensávamos trabalhar nessa praça. Então, o processo é bastante longo, mas principalmente uma série de prefigurações, de protótipos, permitiu aos poucos testar diversas situações na praça, reduzir o espaço para automóvel de 8 pistas para 4 pistas e ampliamos o centro da praça com a ajuda de 400 voluntários através de uma operação que chamamos Demolition Party. Convidamos os parisienses. Aliás, isso foi bem antes dos coletes amarelos que nos roubaram a ideia então é divertido rever essas fotos depois do que a história nos mostrou. Mas foram 42 toneladas de asfalto e cimento tiradas e 1.000 plantas que foram plantadas com quero mostrar isso para vocês porque é muito legal. Inventamos uma sinalização botânica adaptada à configuração do lugar e a linguagem do espaço público, do espaço da estrada. Active, ok. Então, esse é o resultado do plano que foi construído, porque depois de todas essas prefigurações, depois de todos esses protótipos, provas, a um certo momento, uma obra de redes viais, de redes urbanas, não é uma brincadeira de fazer com os habitantes, pelo menos assim se pensa em termos técnicos. Então, a certo ponto, o projeto também tem que ser consolidado como um projeto capaz de seguir os processos, as regras da arte, como são justamente chamados. E então esse é um período delicado, porque a obra pública não é sempre um momento muito glamour, não é um momento de imagens muito
muito sexy do lugar. Então, depois de toda essa dinâmica de condivisão, passa-se um ano onde a praça parece um campo de batalha, só com tratores e pás mecânicas, e essa é uma parte que devemos considerar, sobre a qual aprendemos, que temos que aprender a seguir, a acompanhar e a manter vivo o espírito de fazer juntos. E hoje essa praça está terminada, faz parte já da nova paisagem de Paris, e ela é um sucesso em termos de frequentação. Tem muita gente usando os novos espaços, e estamos felizes do resultado que deu esse processo, e pensamos que realmente é uma modalidade nova que tem futuro para repensar e redesenhar os espaços públicos, inclusive em zonas patrimoniais da cidade, como essa Praça da Nação, que é uma coisa que até agora não tínhamos tido a oportunidade de fazer. Um pequeno detalhe é que essa obra custou por metro quadrado 12 vezes menos que a Place de la République, que é um outro projeto parisiense que talvez vocês conhecem. Então, do ponto de vista econômico, trabalhar mais com as pessoas, e trabalhar mais com protótipos, trabalhar mais com intercâmbio de ideias, com a expertise dos usuários, no final das contas, acaba sendo mais barato que construir com grandes esforços dispositivos que talvez imaginamos um pouco rapidamente no fundo dos nossos escritórios, e que merecem talvez ser confrontados com o terreno de maneira experimental antes de ser reproduzidos a grande escala. Hoje, esta praça se tornou de novo um espaço de expressão popular, e estamos felizes também que essa função tão importante na sociedade seja de novo presente nessa praça. Uma pequena data para alertar os jovens paisagistas: os demógrafos se acordam na projeção, no crescimento da população. Em 2050 seremos provavelmente 9 bilhões e meio de pessoas no nosso planeta, o que quer dizer que o equivalente de 3.000 cidades de 1 milhão de habitantes devem ser construídas nos próximos 30 anos. Então, tem bastante para fazer. Quem diz que não tem trabalho para paisagista está errado. Talvez não tem dinheiro, mas trabalho tem. E bastante. Finalmente, queria mostrar-lhes como aproximamos esse projeto de remodelação dos Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais famosas do mundo. Aqui é um projeto que está ainda em exposição no Pavilhão de la Salle, em Paris, se bem que hoje visitar uma exposição não é tão fácil como foi em outros momentos, mas queria mostrar para vocês como aproximamos esse projeto com a compreensão das redes ecológicas urbanas, com as diferentes permeabilidades do tecido urbano, e uma tentativa de uma compreensão de como esse projeto podia contribuir a criar continuidades, criar ilhas, criar refúgios dentro de um tecido urbano já muito constituído e muito histórico. Nós começamos
pensamento sobre esse projeto a partir da renovação das comunidades vegetais. O engenheiro Alphand, que foi talvez o paisagista mais importante da cidade de Paris, ele era o assistente, quer dizer, o colega do Barão Haussmann, quando foi refeito o plano da cidade, entre os anos 1870 e até os 1900, quando o Haussmann caiu em desgraça, o Alphand foi também o diretor da exposição mundial em Paris, e ele foi um ardente defensor da Torre Eiffel. Mas hoje em dia a compreensão que os serviços técnicos têm do patrimônio é uma compreensão muito fixa. Então tem que respeitar a forma, tem que respeitar o desenho, tem que respeitar uma visão do patrimônio como uma congelação do que foi feito na época. Coisa que, se para um edifício pode ter uma pertinência, para um jardim é completamente fora da realidade, enquanto os seres vivos, as plantas, não param de crescer e nunca vão estar de acordo para manter uma forma pensada como original. Aliás, esses grandes jardineiros tinham, ao mesmo tempo que feito o desenho novo para a cidade de Paris, aberto o maior viveiro do mundo, feito expedições no mundo inteiro para trazer novas árvores, novas plantas, estudar essas plantas, testá-las, o famoso jardim d'aclimatation. Então, para nós, a fidelidade e o espírito desses grandes criadores foi mais tentar compreender como podíamos melhorar a resiliência dessas plantações, porque hoje, em Paris, nessa zona temperada do planeta, temos toda uma série de árvores que estão ficando fora da amplitude biológica que eles têm, porque a temperatura está aumentando, porque a quantidade de água não é a mesma, não é distribuída igualmente durante o ano. Então, renovar a paleta vegetal é um trabalho importante para o futuro. O que nós vamos plantar hoje, com as plantações que vamos renovar, elas têm que ser adaptadas aos próximos 50, 100, 200 anos. E hoje, quem sabe o que vai ser o clima daqui a esses horizontes. Então, fizemos uma pesquisa importante sobre qual seria a super árvore que poderia resistir a todos esses estresses, aliás, em grande parte desconhecidos ainda, e que poderia resolver esse problema de que árvore poderia sobreviver nesse contexto. E quanto mais estudávamos, mais nos demos conta que o fator de resiliência ele é a colaboração entre as espécies, muito mais que um super indivíduo clonado que seria o super-herói da película. Na natureza, o super-herói não existe. É uma resiliência que funciona especialmente pela relação que os sistemas racionários, os sistemas micológicos, os filamentos, os fungos, tecem entre eles, e essa colaboração permite ao conjunto da comunidade vegetal sobreviver e prosperar em condições que cada um desses indivíduos isolados não conseguiria superar. E isso é uma conclusão muito importante e é um dos maiores campos de pesquisa e de aprofundamento da compreensão das comunidades vegetais, é que o que nós vemos delas, o que nós
consideramos como sujeitos, como indivíduos vegetais, na verdade não tem muito sentido. As árvores não têm órgãos, isso vocês sabem, né? E a noção de indivíduo, a noção de pessoa, que nós tendemos a projetar como com nosso espírito humano, obrigatoriamente antropocêntrico, não funciona muito bem na natureza. E a partir dessa reflexão, nós começamos a trabalhar sobre o substrato. Que substrato permitiria o desenvolvimento das raízes, das comunidades de raízes, e a partir da conquista de novos espaços de solo, tentamos propor uma nova ocupação do espaço disponível, ampliando todas as zonas ao pé das árvores, conectando-las entre elas. Fizemos a proposta radical de considerar que as redes devem ser fechadas em condutos próprios e deixar todo o resto do espaço livre para as raízes. Hoje, nas cidades europeias, nos modelos de cidade que estão se vendendo no mundo inteiro, com o conceito da Smart City, as árvores são colocadas em pequenos cubos de terra de 3, 4 metros cúbicos, e todo o resto do espaço é considerado como espaço para cabos e outro tipo de tubos diversos. Isso teria que ser radicalmente mudado. E, a partir dessas condições de vida para as plantas, novos espaços surgem, onde os usos vêm se adaptar às áreas que são pensadas para o desenvolvimento das comunidades vegetais. Então, isso conduz a novas formas, novos desenhos. Ainda está em discussão se espaços patrimoniais que foram pensados em maneira totalmente mineral merecem ou não, ou podem ou não ser plantados. Como diz uma pessoa presente em uma dessas reuniões, 42,6 graus no verão em Paris convencem qualquer um que a vegetalização é uma boa ideia. Então, essas são as imagens que fabricamos junto com os arquitetos do estúdio PCA para repensar essa grande avenida. O interessante é que esse projeto é um projeto que foi lançado pela Associação dos Comerciantes do Champs-Élysées e não pela cidade. E um debate está se colocando sobre a base desse trabalho. Para fechar essa sequência, queria dividir com vocês essa grande ânsia, essa grande preocupação, mas essa grande esperança também que tenho quando provo de olhar para o longe, para o que vem, para o que está vindo, às vezes a grande velocidade. E retomo mais uma vez uma frase de Fernão que diz que quando não sabemos muito bem para onde estamos indo, é sábio deixar jardins por onde passamos. Obrigado e estou disponível para algumas intercâmbio de ideias. Muito obrigado, Pablo. Fantástica apresentação, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Só fiquei preocupado de você, de repente, cair de sono no meio da apresentação, porque já são
Já está 00:30 para você aí, né? Não, mas estou animado, estou animado. Muito interessante esse cruzamento. Eu acho que tá todo mundo um pouco ali ainda processando tantas informações, tantos sentimentos, né, que vem passando assim. E eu acho que uma coisa que me marcou muito na tua fala é a forma secundária. Eu acho que isso aqui foi algo que né, o quanto o processo, né, ele é mais importante do que justamente esse apego, né? E a gente vem de uma certa escola de composição, né, onde a gente olha para aquele master plan, aquela planta baixa, e aí, né, tá muito bonito, mas aquilo é uma coisa tão abstrata, né? Ninguém vê aquilo ali que está ali, né? Sou arquiteto, e aí acho que tem um certo narcisismo ali, né? Então eu acho que assim, tua fala que a forma secundária é muito importante, porque aquilo ali, a gente está falando de apropriação, né? De como colocar nome no lugar, né? Eu acho que isso aqui achei muito rico, e a gente viu uma paleta de maneira de colocar isso aí. Eu tenho perguntas aí para fazer, não sei, Cecília, se você quer colocar alguma coisa aí a respeito da Ai, Pablo, apresentação. fiquei muito emocionada, muito legal. Assim, eu acho que você traz aí um olhar muito, não só um olhar, né, uma ação, né, um projeto-ação, né, não é um projeto de enfim, antigamente era prancheta, mas de computador, né? Você traz um projeto-ação onde não só ele nasce, né, junto com as pessoas, nasce junto com o lugar, mas ele é transformado ao longo do tempo, né? Então essa dinâmica da paisagem, esse processo, né? Eu acho que é muito fundamental essa compreensão, né? Que é aquela compreensão de que o jardim ele é concebido e depois ele é podado para sempre, para eles manter aquela forma, né? É uma coisa assim completamente hoje assim nonsense, né? Não dá para continuar pensando desconectado dessa rede de vida que qualquer área verde na cidade deveria ser, né? E uma coisa que eu pensei bastante, né, é como você começa falando da cooperação entre as pessoas, né, como vocês chamam até as pessoas da manutenção dos jardins lá de Paris, para trabalhar junto, né, que você acaba educando as pessoas, você acaba fazendo uma cultura nova, mas a hora que você entra também com a cooperação biótica, né, dessas comunidades que são criadas nos projetos que são criados por uma comunidade humana, né? Então, como há essa interação e como isso fica rico, né? E como isso está transformando paisagens assim de patrimônio mundial, né? E realmente é uma coisa assim muito urgente que a gente mude esse olhar, né? A gente tem esses desafios gigantescos que a gente está quando você começa falando lá da, das nossas bactérias, né? Dos vírus, né? Que o corona mais um deles, né? Mas que ele está mantendo a gente, todo mundo isolado, né? Mais ou menos botando a gente na prisão, loucos para ir para uma área pública, né? E na hora que a gente chegar nesses jardins, né? Nesses espaços públicos, que na verdade deveriam conformar a forma urbana, né? A gente vai ter esse momento de cooperação, enfim, valorizar mais, né? Então acho assim muito emocionante. Eu vi algumas perguntas aí, Pierre, você anotou? Para a gente começar a falar, abordar isso? Eu posso Pode tudo. posso dar já uma um par de elementos mais sobre a questão da forma que eu acho muito importante hoje, porque a nossa formação de paisagistas, de urbanistas, ela é muito impregnada de uma cultura arquitetônica, de uma cultura da composição formal, da compreensão do vegetal como um elemento formal a mais do vocabulário da composição da paisagem urbana. E isso é ainda mais acentuado agora com a chegada do BIM
nos projetos urbanos, né? Cada elemento é considerado como uma peça de catálogo que tem uma codificação que é tudo igual e que já está pronto para entrar no todo o processo, em todo o pipe do quadro Excel, do orçamento. E então, Plátanos se torna um elemento de catálogo e eu acho que é muito importante para nós paisagistas defender uma visão paralela, uma visão holística, uma visão poética, que tem que ser muito potente para contrabalançar essa dinâmica da eficiência estadística, da eficiência técnica, da industrialização. E é muito importante porque a vida, a natureza não funciona segundo essas regras, mas a nossa sociedade está se tornando cada vez mais potente, cada vez mais rápida, cada vez mais eficiente para desenvolver o mundo segundo essa lógica industrial. E é muito importante salvar alguns espaços nas nossas cidades, mas também nas nossas mentes, para cultivar algo mais. Porque senão, essa lógica da eficiência da indústria, ela acaba matando uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é esse território do sonho, esse território do mistério, esse território que faz também a poesia das nossas cidades, sem a qual moraríamos em lugares parecidos a campos militares ou a prisões, né? E toda essa cultura que eu gosto de defender, de ajudar a crescer e de condividir com as pessoas, ela faz parte também do patrimônio da cidade, do patrimônio do mundo, e é muito importante transmiti-la e deixar espaço para criá-la. Ela não é tão fácil de transmitir como a cultura técnica, onde tem uma verdade em números que não tem discussão. É um território muito mais aberto, muito mais ambíguo, mas é por isso que é importante trabalhá-lo, cultivá-lo, criticá-lo e fazer provas com modéstia e com disposição a mudar, mas é um território definitivamente muito importante para nós paisagistas e acredito para todos. Pois é. E eu faço uma ponte com o trabalho do Ron Finlay, né? Aquele gangster gardener, né? O jardineiro gangster, né? Que diz que é justamente uma arma para sortir do sistema, né? Plantar sua comida e começar a sair um pouco do que o sistema quer empurrar para a gente, né? Que é uma cidade mecânica, uma alimentação mecânica, um pensamento mecânico, e a gente sobre essa peça de um grande sistema, né? Então é uma bela ponte aí para realmente achar a saída do sistema, né? E plantar com as próprias mãos, né? E que é uma saída para o grande sistema também, né? Se cada um de nós fazer isso, a gente desloca. Então acho que hoje em dia o melhor recurso ainda é plantar, né? Tem perguntas que perguntam do financiamento, né? Como que a gestão disso, porque na Europa, na França, né, não é diferente daqui, tem tabelas de preço e tem assim, né, tem o Appel d'Offres, que é o edital que diz ali como que cada coisa é repartida. O trabalho de vocês consegue se encaixar nisso? Tem que rebolar o financiamento, assim, como que funciona uma vez que a população está participando, enfim, conta um pouco mais sobre isso. Bom, o financiamento ele é muito diferente segundo quem está à iniciativa do projeto, né? Quem financia é chamado de cliente e
e fixa as condições da intervenção, da missão. Por isso, é muito importante para nós a ideia que o que vem primeiro é o desejo. O que vem primeiro é o desejo. O que nós gostamos de fazer como projetos, o que nós achamos que tem que ser feito como projetos e tentamos casar as oportunidades com os desejos. Então, a nossa história, a história do nosso estúdio, ela é a história de uma história de família, não? Nós somos 3 sócios, somos meu irmão, eu e o terceiro Nicolás, que eu conheci no primeiro ano da carreira de arquitetura. Então, nós temos uma continuidade entre o sonho e a vida profissional, que foi objeto de grande incompreensão no início, porque nós nos declaramos um coletivo em 1999. E em 1999 não tinha nenhum arquiteto e nenhum paisagista que se chamava de coletivo. Só no mundo da arte tinha essa forma de condividir a firma e fazer uma proposta de um trabalho criativo a várias mãos. Então, nós recebemos muita hostilidade do meio profissional, que nos dava a injunção de se pronunciar se nós éramos arquitetos, se éramos paisagistas, se éramos urbanistas, se éramos artistas. E nós, primeiro porque não tínhamos a resposta, e depois porque decidimos que essa resposta não pertencia a nós e que era problema de quem põe a pergunta. Então, nos liberamos de ter que decidir em que campo estávamos agindo. Depois, porque tivemos a sorte de justamente poder responder a oportunidades de instalações em bienais, também no meio da arte não tem mas isso não é arte no jardim, mas tem que voltar numa peça, mas não se pode vender, mas o que vai vender? Tem uma foto, mas não se vende, não se coleciona, então foi sempre uma navegação um pouco difícil, e também porque nós sempre tentamos fazer algum passo a mais em cada projeto. Então, cada oportunidade tem sempre uma negociação com o cliente, com o comitente, se pode, não se pode até aqui, não, isso não vamos fazer, isso não vamos aceitar. Então, é uma arte da negociação que tem que se aprender em cada projeto. Para quem quer se dedicar a esse tipo de aventuras, eu recomendo realmente começar pelo desejo e pela ação, fazer alguma coisa, entrar em uma história de cura e, por que não, de amor com as plantas e nisso. E isso vai trazer a dinâmica do que se pode fazer, respondendo a editais. Nunca ninguém foi a nenhum lugar. Depois, casar a sua própria dinâmica, o seu próprio caminho com as oportunidades de fazer dinheiro é uma coisa que vem no caminho. E é importante ter esse engajamento, essa convicção, porque senão
a máquina da eficiência sempre é a mais tentadora, mais fácil e não sei se aqui dá mais dinheiro, mas aqui parece mais fácil. E então isso eu acho que é importante e nós estamos num momento de grande câmbio da concepção das cidades, de grande revolução da mobilidade urbana, de grande revolução do mundo do trabalho, de grande revolução da vida em geral. Então, eu acho que o melhor investimento é aprofundizar os sonhos de cada um, porque é isso que vai valer muito mais dinheiro que quem sabe responder direitinho ao edital. Hoje em dia, se eu tiver que investir sobre a minha carreira ou sobre um jovem paisagista, eu daria esse conselho. Muito bom. E é uma transformação também de projetar também. Eu acho que quando vocês levam o mapa, não sei se ficou claro na foto que se mostra, que é aquele mapa com as setas rosas, que aquele mapa foi para o lugar, né? Eu acho que essa relação com o terreno, o mapa, ele não ser um instrumento de dentro da oficina, mas ele ser um instrumento que vai ao terreno, né? Que ele é vivo. Eu acho que isso é muito rico e eu acho que dá uma perspectiva um pouco justamente para sair dos seus instrumentos. Eu acho que é tão formatado o processo de fazer o projeto que ele influencia demais, né? Que eu acho que Sim. não se chegaria a uma conclusão como uma forma aí secundária trabalhando da maneira que a gente trabalha sempre, né? A gente dá um pulo no terreno, faz um diagnóstico e depois fica lá, né, no seu escritório. Eu acho que quando você faz isso e que você começar a dizer, bom, há um certo teor de desconhecido, né, de incógnito, e vamos ver. Né? Sim. Os participantes começam, assim, por exemplo, qual o grau de liberdade dos participantes? Eles podem trazer as suas plantas, até onde eles podem ir? Ah, bom, tem vários temas nessa pergunta, né? Primeiro que eu acho que o, o conceito mesmo de projeto hoje, ele merece ser questionado através desse alter ego que eu tenho, que me permite criticar minha própria prática e minhas próprias convicções, eu acho que a ideia de deprojetar hoje é muito interessante. Muito seguido, o projeto é a coisa que mais nos afasta de fazer o que realmente temos vontade de fazer. Então, eu acho que o próprio projeto, o sacrossanto projeto da nossa formação, ele mesmo merece uma crítica lúdica, às vezes. E então, eu acho que é interessante trazer não só a mapa, mas também os administradores, os políticos, os técnicos junto com a mapa, porque não é só o poder mágico do desenho que vai resolver. O desenho é só um pretexto para o intercâmbio de ideias, para a discussão, para a evolução do projeto no campo, porque quando você conversa com o político, com o diretor dos serviços técnicos dentro do campo, com o objeto que você está trabalhando à vista, você pode trazer novas ideias, novas maneiras porque o que parece muito pertinente no escritório, de repente, quando você está dentro da área, pode se tornar secundário, pode se simplificar. As coisas, às vezes, são vistas de maneira mais direta, mais evidente. Então, eu acho que é uma maneira de enriquecer o processo e evitar de estar prisioneiro de uma
protocolo do projeto muito regulamentado, que tem sua razão de ser, que tem sua eficiência, mas que merece ser completado da expertise dos usuários, das formas que a vida toma em certo lugar, e isso eu acho que é um enriquecimento metodológico do projeto. A segunda parte da pergunta era qual é o grau de liberdade das pessoas. Eu diria que o grau de liberdade das pessoas é total. Não é raro que venha alguma figura, algum personagem com uma ideia louca. Eu pessoalmente adoro esse tipo de situações. Aliás, o Pierre tinha me contado que em alguma das conferências precedentes alguém fez uns grafites sobre os slides. Aí eu fiquei o tempo todo esperando que isso acontecesse de novo, porque eu gosto muito desse tipo de improvisações, de surpresas. Então, eu acho que é também a disposição de quem acompanha o processo de criação coletiva de estar atento e de captar as ideias, as dinâmicas. Eu gosto muito de pegar uma ideia, casar com outra, tentar fazer, mesmo se é uma coisa que eu sei que vai dar errado, é bom fazer, porque fazendo se aprende alguma coisa, se pode transformar em outra. É uma lógica também de improvisação, de prova e erro, de adaptação, que é a estratégia da natureza em muitas situações, né? onde não se cresce respeito a um esquema. Tem pessoas que pensam que a forma das plantas ela é inscríptica e que ela é previsível. Não é. Ela tem uma série de regras de expressão genética, mas que todas evoluem em reação ao contexto. Se a luz chega em um lugar, a expressão da planta vai ser de um tipo, se o vento vem do outro, vai mudar. Se a árvore que estava na frente cai e libera mais luz, a árvore vai mudar a sua própria fisiologia, seu próprio corpo, entre aspas, se pode comparar. Então, eu acho que talvez um pouco a inspiração do que nós vamos aprendendo e vamos entendendo sobre o mundo das plantas que nós tentamos trazer para a prática, interpretado com as nossas ferramentas e a nossa história, e uma grande vontade de se divertir, de pesquisar, de tentar criar coisas novas e condividir o espaço também com as outras pessoas. Eu gosto muito de deixar espaços, não? Porque quando vem alguém com vontade de fazer alguma coisa, são sempre momentos onde eu posso ficar mais relaxado, mais observando, mais pensando em outra coisa. Então, quando eu vejo que alguém está tomando alguma parte das coisas em mão, eu deixo e dou impulso para tentar passar para uma próxima etapa. Então, geralmente a minha maneira de fazer aquilo é bem-vindo, e depois sempre tem alguém que vai querer fazer alguma coisa divertida, de mau gosto, ou de perturbar um processo, mas geralmente acontece muito pouco. Eu acho que tem que deixar espaço também para esse tipo de coisa. Geralmente é curto, se autorregula, não? Então, e também às vezes a dinâmica não funciona, as pessoas não estão afim, cansam, estão preocupadas por alguma outra ideia,
tem que chegar em casa às 5 da tarde, aí a coisa não funciona. Nesse caso, é muito importante ter a consciência de que quem lança o convite à obra se faz responsável pela dignidade dela, não? Então, a adaptação dos recursos, da energia, dos meios ao que acontece, ao que chega, isso talvez é o resultado da experiência de longos anos de trabalho, porque em esse tipo de projetos muitas vezes acontece que alguém prometeu que ia trazer 10 árvores e traz 3, alguém diz que ia vir com 20 pessoas para ajudar com a coisa, vem 2, ou não vem ninguém. Então, essa adaptação também é muito... por isso também que a adaptabilidade do projeto e dos planos é importante, porque senão se gera uma dinâmica de insatisfação permanente, porque o objeto desenhado, o objeto sonhado, não é realizado exatamente tal qual. Ao contrário, com esse tipo de dinâmica mais aberta, tudo que se faz dá satisfação e muitas vezes, a maioria das vezes, diria que o resultado que vem é melhor do que podemos imaginar, e sempre tem alguém que vem com alguma coisa a mais. Tem muita gente também que não consegue ir embora da obra, que tem 11 horas da noite, tem que fechar e as pessoas não querem ir embora. Então, acontece isso tudo nesse tipo de aventuras. Gente, avançamos bastante na hora, né? Hoje exploramos o Pablo e ainda fica aqui, podia ficar por muito tempo, né? Como sempre, toda vez a gente... Você falou do pessoal não quer ir embora da obra, e isso está acontecendo aqui nos webinários também, né? A gente tem sempre gente que quer ficar mais, até o Rodrigo, que é aqui da técnica, aqui da CCE, ele também, outro dia eu falei, não, vamos ter que encerrar. Obrigado, Rodrigo. Eu posso ficar aqui, não tem problema nenhum. Ele está aí no nosso backstage. E então a gente tem aí um compromisso de encerrar às 8 horas, né? Então, mas eu acho assim, eu saio daqui inspirada todas as quartas-feiras, né? As quartas verdes aí também as pessoas querem mais, né? Então a gente acabou estendendo, né? E eu fico muito feliz que esteja tendo, né, essa resposta, esse resultado, né, esse engajamento das pessoas aqui. Hoje tem uma concorrência enorme, tem sempre uma série de webinars ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, teria mais uns 2 ou 3 hoje, né, para assistir. E ainda assim a gente tem essa audiência maravilhosa que a gente está tendo, né? Então, queria agradecer muitíssimo, né, a sua participação e enfim, e o Pierre vai anunciar aí o webinário e da semana que vem, nossos próximos convidados. E você quer dar uma última palavra? Ficaram várias perguntas sem resposta, mas a gente não consegue fazer tudo, né? Pergunta sem resposta não é muito grave. O que é grave é resposta sem pergunta. Isso acontece muito, né? Agradeço muito o convite. Foi um grande prazer ter essa oportunidade de dividir mais alguns passos dessa grande aventura que são as nossas vidas e que bom, vamos levando de jardim em jardim. Esperamos que na próxima outros jardins para compartilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado pelas emoções que trouxe, pelas mensagens, pelas informações, pelas ideias. Enfim, eu acho que é um pedaço de paisagem aí, literalmente, né? E muito obrigado a cada uma e cada um que participou aqui também, a turma do webinar da quarta-feira. A gente se vê semana que vem com
dois especialistas da biodiversidade urbana, um de ecossistemas, outro de fauna, né? Acho que vai ser bem interessante. Muito obrigado. E são professores da pós, né? Vamos falar isso também, né? Eles dão aula na pós, eles são dois feras maravilhosos, inspiradores, apaixonados, né? E a gente transita nessas áreas juntos. Exatamente. Muito obrigado a todos. Nos vemos semana que vem. Tem a audiência pública do autódromo acontecendo agora também, que quiser lá se manifestar também, em cima, né, em cima da floresta do Camboatá, no autódromo. Eu estou saindo daqui, eu vou para lá manifestar. É uma audiência virtual, enfim, um desastre. Mas, enfim, continuamos nos luta e semana que vem continuamos com informações e troca de conhecimento. Muito obrigado a todas e a todos. Boa noite.